Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico. Sou eu, o blog Santo Nome, e o blog Vídeo Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Arro Grupos, Arro Respostas, obrigado a você, tá? Que participa aí das nossas publicações, você que participa aí, conhece a minha pessoa há mais de 32 anos. Tem pessoas que é muito mais que isso, né? Mas de pregação mesmo. Book Distribution, distribuição de alimentos para a vida, Krishna Prasada. Food for Life, no mundo inteiro nós temos essa campanha do Food for Life. Você que tem esse desejo aí, que conhece a consciência de Krishna, você pode fazer parte do Food for Life e criar um Food for Life aí na sua região, né? Distribuir alimentos também, fazer essa questão muito importante, tá bom? Obrigado. Dito isso aí, gostar do conteúdo, dá um like, se não gostar, dá um dislike, curta, comenta e compartilha, Triple C, tá certo? Agradeço demais a você que visita nosso espaço. Se é a primeira vez aqui, obrigado, tá? Pela sua audiência. E gostaria de mandar um grande beijo para minha amada de todas as vidas. Um beijão para o meu amado filho e mano, Papai Tima de Montão. Hoje, dia 11 de janeiro de 2025, no meu relógio são exatamente 17 horas e 51 minutos em ponto. Falamos ao vivo e definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, eu queria falar hoje sobre um assunto, uma pergunta que surge no nosso canal, é corriqueira, né? Mas a gente tenta sempre falar sobre essas questões, né? Estas questões que surgem, como a audiência é rotativa, às vezes uma pergunta que nós já respondemos, às vezes por e-mail, às vezes, né? Não chegamos a fazer um vídeo, mas às vezes a gente faz vídeos. Independentemente da questão, nós estamos sempre retroalimentando certos assuntos aqui, por causa da audiência rotativa, tá bom? Obrigado a você que entende essa questão. A dúvida que surge aí é o seguinte: João Maria, qual que é a diferença entre metafísica e ontologia? E a filosofia, o que é isso aí? Qual que é a diferença aí? É louco isso aí, o pessoal, né? O pessoal gosta de perguntar, colocar a gente na parede. Ah, meu irmão, me responda aí esse negócio aí. Meu amigo, minha amiga, é o seguinte: você que visitou nosso espaço, eu adoro, eu amo a filosofia, tá certo? Gosto, por livre iniciativa minha, sempre busquei esses assuntos, sempre gostei. Da teologia também sempre gostei, da psicologia, do direito, das finanças. São áreas que eu gosto, né? De investigação, essas coisas. Sempre esses assuntos são assuntos que me atraem muito, né? Enfim, né? Então, a filosofia, veja só, a filosofia é um campo ali, tá certo? E nesse campo é composto de várias questões que no conjunto formam a filosofia. Tá certo ou não? Então, a filosofia tem a metafísica, dentro da filosofia nós temos a epistemologia, dentro da metafísica nós temos a lógica, dentro da metafísica, da filosofia nós temos a ética, enfim, tá certo? Nós temos essa questão toda. Partindo aí, então, a metafísica está dentro da filosofia. Compreende a questão? Mas alguém lá atrás pegou essa parte da metafísica e começou a dar mais significado para essa questão. E a pessoa no mundo da filosofia que deu essa questão, exaltou mais esta questão metafísica, foi Aristóteles. Antes nós tínhamos a ontologia também. São questões aí que existem, né, do ser, né? Então, a metafísica está dentro da filosofia. Ela vai preocupar-se com questões geral, que vai dar na ontologia, e questões especiais, que vai dar na cosmologia, na psicologia e na teologia. Beleza ou não? Então a metafísica é tudo esse conjunto aí, que nós citamos agora. E a ontologia está dentro, a metafísica é um corpo ali. E a ontologia está dentro, é um pedaço dentro desse corpo.
que faz parte, ok? Então é isso. Não é que existe diferença ou não. Faz parte, né? Então, por exemplo, você tem um corpo, você tem a sua visão, ela faz parte do seu corpo, ela tem um propósito, tem uma finalidade, ok? E objetivos que você faz com a sua visão. Beleza ou não? A ontologia é uma parte da metafísica, vai preocupar-se com mais questões, né, relacionadas à existência, mais especificamente o ser humano, em relação a essas questões metafísicas, que estão além do físico. O físico é o mundo que nós estamos vendo aqui, ó. Olha só, explicar de uma maneira bem simples aqui para você, meu amigo e minha amiga, que visita nosso espaço, entender. Eu quero que qualquer pessoa entenda essa questão. Metafísica é o quê? De maneira bem simples. Nós temos a física, beleza ou não? A física é tudo que é palpável. Você tem o seu computador aí, ocupa um espaço físico, objeto, você tem o mar, você tem você mesmo, você tem a ponte que caiu lá atrás, você tem o raio que o parto que deu ali, coisas que você está vendo. O ar você não vê, mas você sente o ar, ok? Então esse mundo inteligível aí, você interage com ele através dos seus sentidos, é a física, beleza ou não? A metafísica são questões que estão além disso aí, mas causam impacto na sua vida. Ou seja, por exemplo, alguém fez uma lei da rebimboca da parafuseta, tá certo? Que na cidade de Campinas vai ter rodízio de carros, que nem São Paulo. Alguém decide lá, os pessoal, o prefeito lá, vai na Câmara lá e negocia com os vereadores e eles aprovam um projeto lá de fazer rodízio na cidade de Campinas. Final de placa tal dia não pode entrar na cidade. Beleza ou não? A mente de alguém, um grupo de pessoas, bolou algo, né, que vai afetar você. Eles estão assim, com uma arma na sua cabeça, falam assim, ó, você não pode entrar aqui e tal. Não estão. Mas a ação humana de alguém está afetando a sua vida. Então, a metafísica tem questões do mundo que você não pode ver, que vai afetar a sua vida e a sua existência. E você olha para essa imensidão do cosmos, você faz a seguinte pergunta: pô, meu irmão, esse planeta, ó, tem vários planetas no mundo, né? Eu queria acreditar que só existe vida aqui na Terra, né? Eu queria acreditar nisso, mas é difícil. Por quê? Porque em qualquer ambiente a vida pode desenvolver-se. Há algum tempo, a humanidade pensava que não existia vida no mar. E descobriu-se que existe vida dentro do mar. Os peixes estão ali. Dos rios também, da água. Então, aquele ser tem a capacidade de sobreviver ali naquele ambiente. Ok? Descobriu-se também que em certos espaços, no deserto, por exemplo, onde você tem aquela questão da água diminuta, você vê que alguma planta sobrevive, o cactus consegue sobreviver naquele ambiente inóspito, beleza ou não? Então, isso nos mostra que, de repentemente, algumas entidades vivas, elas possuem certos níveis de desenvolvimento. Às vezes, nosso corpo aqui, onde nós vivemos aqui, 70% é água. Vai que em algum outro ambiente aí, o predomínio é a massa mental. Não sabemos, vai saber. Enfim, então você fica pensando nessa questão. Pensar nisso são questões metafísicas. Pô, outra questão metafísica, por exemplo, tudo tem uma origem, tudo tem um movimento. Algo deu uma partida para aquele movimento. E aquele que deu o movimento original, a partida original, é Deus. Beleza ou não? E a oncologia, ontologia vai tratar especificamente, né, dessa questão
O que pode ser considerado existente? O que significa o ser? Quais entidades existem e por quê? Quais são os vários modos da existência? Então, são questões ontológicas. Beleza ou não? Você tem a dicotomia da ontologia, você tem o monismo e dualismo. Uns acreditam que, olha o seguinte, só existe o espírito, a matéria é falsa. Outros vão dizer que a matéria é verdadeira e o espírito é falso. Beleza ou não? E o dualismo é que acredita que existe a matéria, mas acredita também no espírito. Então, essas duas existências estão juntas. Tá certo ou não? O determinismo e o indeterminismo. O determinismo vai dizer que todo mundo está fadado a aquilo ali e acabou. E o indeterminismo, né, é aquela questão de causa e efeito. Alguém fez algo que gerou aquilo. E no determinismo você está determinado a acabar aqui. Então, lógico que todo mundo na existência material está determinado a morrer um dia. Tá certo ou não? Isso não tem jeito. Mas no meio do caminho, por exemplo, os discípulos de Srila Prabhupada, no livro do Srimad Bhagavatam, um livro milenar, né, que tem mais aí, desde tempos imemoriais, né? Veda Vyasa escreveu, compilou o Srimad Bhagavatam e os Puranas também. Então são 18 mil versos, e o 11º canto, 11º livro. Os discípulos de Srila Prabhupada, ao comentar um verso do Srimad Bhagavatam, eles descrevem essa questão. Veja só, sobre o karma, né? As 5 verdades. Alguém pega um avião no aeroporto de São Paulo e vai para a cidade de Nova York. O voo está pré-determinado. Olha só que exemplo louco isso aqui. Então, você tem uma rota traçada. E o avião vai seguir aquela rota, exatamente aquela rota. Isso é um determinismo. Só que a alma e o ser, ele tem uma pequena independência. Então, durante o voo, você vai no banheiro, você pode assistir um filme que passa ali na tela ali, você pode conversar com alguém, você pode dar um peido, né? Você pode ler um livro, você pode escutar uma música. Tá certo ou não? Você pode jogar alguma questão, enfim, você pode fazer qualquer coisa. Então, essas pequenas coisas que você faz, é a sua independência. E o indeterminismo vem disso aí também, possa ser. Entende? Então, nós temos essa pequena independência. E é isso que torna o ser humano diferente. Aqui vamos linkar com os grandes filósofos do passado no lado ocidental, vamos dizer assim. É um erro fazer isso, no meu entendimento. Filosofia é filosofia em qualquer local. O sol é o sol em qualquer local, Só o nome que muda. Né? Mas no Ocidente tem essas questões aí. Aqui, que começou aqui, mas você sabe mesmo. As pessoas do passado, será que nunca foram em tal lugar da Índia, de repentemente, não beberam uma fonte ali? Não, peraí. Se você quiser acreditar que não, tudo bem. É um direito que tu tem. Mas eu gosto de lançar uma dúvida. O filósofo, ele faz assim, pô, mas peraí. Vai que é, né? Não tô falando que eu sou filósofo, tá? Só tô dando um exemplo. Então, essa questão do determinismo e indeterminismo, beleza? São questões ontológicas também, que fazem parte daquela questão da metafísica. Tem o materialismo e o idealismo. Para que alguma coisa possa ser real, ela tem que ser material. Para a ontologia idealista, a realidade é, na verdade, espiritual. E toda a matéria é uma representação ilusória da verdade. Como é que eu posso demonstrar esse exemplo citando como pano de fundo a cultura milenar indiana? Srila Prabhupada, né, que trouxe o movimento da consciência de Krishna para o mundo inteiro, o movimento Hare Krishna, ele dizia o seguinte: esse mundo não é irreal, ele é real.
porque ele é uma sombra da realidade. A sua sombra não é irreal, ela existe. Porém, né? Quem que é a fonte? Compreende a questão? Quando você entende essa questão, você vê que o fundo motivador do mundo é a alma, aquela que anima. Tanto é que quando a alma sai daquele corpo, aquele corpo para. Ok? Enfim, ela que é esse motor. Quem faz o coração bater? Fala pra mim aí. Quem faz o coração bater? O sangue está circulando no seu corpo. É uma questão ontológicas aí e metafísica. O sangue está circulando no seu corpo, não está? Seu coração está batendo, mas quem faz o coração funcionar, meu amigo, minha amiga? Explica para mim aí. Você que não acredita em nada. O que faz o seu coração bater? De onde que vem essa energia que fica batendo, batendo durante? Se ele parar, você já é. De onde que vem isso? Então, lá na Índia, né, os filósofos, tanto dos Sadarshans, né, Vaisheshikas, Mimansas, Vedantas, como o pessoal da Sankhya, da Yoga, né, o pessoal da Nyaya, enfim, vão dizer que é a alma. E quando a alma sai dali, o corpo para. Ok? Então muitas pessoas acreditam que o corpo é a alma. A alma está no corpo. Mas a alma não é o corpo. Ela está no jugo da matéria. Igual a sombra. Não é você. Mas em algum determinado momento, em certa circunstância, você tem a sombra. Beleza ou não? Porque você contemplou o mundo material, a sua pequena independência, você veio parar no mundo material. É assim que explica lá na cultura indiana. Então você cai aqui no mundo material. Então sua alma, que é plena de conhecimento e bem-aventurança, fica sob o domínio ali dessa questão. Enfim, né? Voltando para aquela questão metafísica e da ontologia, você tem essas questões, né? Antológicas. Então, quer dizer, a metafísica é um campo que está dentro da filosofia, e esse campo que está dentro da filosofia tem um outro campo específico chamado ontologia, esses assuntos que nós estamos falando aqui. Beleza ou não? Então você tem aqui a ontologia jurídica, você pode ter a ontologia da administração, pode ter, né? Você pode ter a ontologia da religião, você pode ter. Da própria filosofia, você pode ter o que quer que seja, né? Então, meu amigo e minha amiga, é isso. A metafísica é aquilo que está além da questão física, que você não enxerga, mas nem por isso não é menos importante por causa disso que você não enxerga. O ar você não enxerga, mas é importante, né? Ele vai impactar nossas vidas em qualquer questão, até, né, quando você está voando, ele vai sempre impactar a gente, né? É verdade ou não? Enfim. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Obrigado pela sua atenção até aqui. Duvide tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje porque amanhã pode ser tarde. E faça o COF, o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Ele já nos deixou, né? Mas o seu legado é eterno. Agradeço a Deus por ter conhecido, né, o COF, por ter conhecido o professor Olavo de Carvalho, seus escritos ali. Tem alguns livros que eu tenho dele, tá certo? E desde 2011, 2012 que eu acompanho o trabalho dele, né? Então são aí, nós estamos em 2025, né? São quase 14 anos aí, 14 anos que nós acompanhamos o professor Olavo de Carvalho. Já tem um tempinho já. Ainda assim, conhecemos tardiamente o professor Olavo de Carvalho. A minha sorte é que eu preenchi meu imaginário com literatura de ficção, com essa literatura aí sacra também, da milenar cultura da Índia, que eu obtive através de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sua divina graça, né? Então, desde
94, mais ou menos 93, né? Então nós estamos no front faz um tempo já, né? Esses assuntos eu gosto muito, né? Finanças eu gosto, economia eu gosto, administração, direito, leis, política, filosofia, né? Questões de engenharia, eletrônica, todos esses assuntos aí eu gosto pra caramba, né? Mas o que mais me chama atenção aí, o que eu mais gosto, que vai me servir para todos os outros campos, é a filosofia e a teologia, no caso aí, tá certo? Sobretudo, né, no Vaishnavismo, né? Dentro do Vaishnavismo Gaudiya, beleza? E dentro do Vaishnavismo Gaudiya, nós seguimos ali o que diz ali a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O que o Acharya, o que o Mahatma diz, a gente entende que é a essência do que nós temos que fazer. Beleza ou não? Obrigado pela sua atenção até aqui do vídeo YouTube. Pelo vídeo do estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu?